Durante muito tempo, falar sobre hormônios e saúde íntima feminina foi quase um tabu. Mas a medicina evoluiu, a mulher moderna mudou e a conversa precisa acompanhar esse novo olhar. Até porque cuidar do corpo é também cuidar da energia, da autoestima e da longevidade. No Lude Sem Filtro de hoje, a convidada é uma médica que une conhecimento técnico e escuta sensível. Ginecologista, pós-graduada em ciência da longevidade humana, e especialista em ginecologia regenerativa e saúde hormonal. Ela acredita que cada mulher tem um ritmo, uma história e uma bioquímica única. Nessa conversa, ela desmistifica a terapia hormonal, fala sobre os avanços da ginecologia íntima e mostra como ciência e autoconhecimento podem andar lado a lado. Comigo aqui, doutora Eduarda Maciel. Prazer te receber aqui, querida. O prazer é todo meu, Lude. Boa noite. Vamos falar muito sobre a saúde da mulher hoje. Quem é Antes da gente começar a falar sobre esse tanto de coisas que você fala, quem é a doutora? Quem é você, assim, na sua vida pessoal? Eu sou uma médica ginecologista apaixonada pela profissão. Eu sempre gostei muito de trabalhar com hormônios. Enquanto eu comecei a faculdade de medicina, inclusive a minha primeira opção no início era endocrinologia, porque eu gostava muito de hormônios, porém eu sempre gostei muito também da parte cirúrgica. Então, ao combinar uma área que conseguisse unir tanto a parte hormonal com uma parte cirúrgica, eu me encontrei na ginecologia. E eu sempre amei tratar as mulheres. Eu acho as mulheres especiais, as mulheres, os hormônios femininos, todo o ciclo que desde o iniciozinho a gente passa por transformações tão importantes e altos e baixos tão importantes durante o nosso desenvolvimento, que eu me apaixonei por esse estudo e por isso eu resolvi seguir a carreira de ginecologia. E quando você percebeu que a saúde hormonal ainda era um tema cheio de tabu? Olha, a gente percebe que até mesmo hoje em dia, com toda a informação que a gente tem, com tudo que a gente tem disponível na internet, muitas mulheres que entram na menopausa, elas se queixam muito dos sintomas da menopausa e morrem de medo de fazerem uma reposição hormonal. Muitas vezes sem nenhuma contraindicação, mas por puro desconhecimento. E a gente sabe que é um tabu e a gente sabe que isso é um preconceito. Muitas mulheres têm medo da reposição, associam isso ao aumento de chance de câncer de mama, que a gente vai conversar aqui hoje e que não é muitas vezes a verdade e a realidade. E qual o caso que mais marcou sua carreira? Assim, um caso seu que marcou sua carreira? Olha, eu atendi uma paciente, tem uma paciente minha muito especial, que ela fez um tratamento para câncer de mama. Então, ela teve câncer de mama e me procurou porque a qualidade de vida, ela se tratou, ela curou, mas ela não tinha qualidade de vida. Porque a partir do momento que ela fez o tratamento de câncer de mama, os médicos orientaram que ela não poderia fazer qualquer tipo de tratamento íntimo, tratamento hormonal, tratamento íntimo, e ela não viu saída. Então a vida dela ela não estava satisfeita com a vida dela. Ela estava infeliz, insatisfeita. Então, até que ponto realmente estar curada do câncer é a única coisa importante para a vida dela? E a qualidade de vida? Como é que fica? Então, essa paciente, ela podia sim, a gente pode individualizar qual o tipo de câncer que você teve. Era um tipo de câncer hormonal? E mesmo que seja, a gente pode fazer um tipo de reposição local para melhorar o estrogênio vaginal. A gente tem um laser íntimo e nada disso foi oferecido para ela durante o tratamento. É falta de informação e falta, né, Gente, vou apresentar a Jana aqui hoje, né, Janaína, que está aqui com a gente. Ela foi minha convidada para participar desse bate-papo, né, Jana? Muito obrigada pelo convite, Lude. Que bom. E ela sofre muito também com essas questões hormonais do útero e tal. Então, por isso que eu convidei ela para participar com a gente, viu, doutora? Muito prazer. O prazer é todo meu. Um prazer enorme estar aqui, falar de um tema tão importante, gente. Assim, olha, eu fico até arrepiada, porque quantas pessoas sofrem
né? Quantas mulheres sofrem, eu estava falando isso com a Lud, por falta de conhecimento, e eu acho que, assim, inclusive, doutora, em várias classes sociais. Não, várias classes sociais. Sabe, a gente que tem um pouco de acesso, eu e a Lud descobrimos, nós somos amigas e cada uma sofrendo calada. A mesma coisa assim, sem saber quem estava sofrendo. A mesma coisa sem saber. É um amigo nosso em comum que falou assim, eu tô achando que o que você tem é o que a Lud tem. Eu falei, mas É uma coisa super comum, né, também. Mas, sabe, eu tava achando que aquilo, pra mim, olha, que no caso foi a adenomiose. É o mesmo que eu tenho, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar só de endometriose. E pode falar, pode ser assim, ignorância. Eu falava, gente, parece que só eu estava sofrendo com aquilo. E esse sangramento intenso, né, Lud? Não, é um horror. Ele acaba com a gente nós vamos chegar lá. Em todos os sentidos, né? Drena a gente, drena, né? E drena, é isso que eu fico... A terapia, agora, drena o quê? O humor. Drena sua energia. O problema todo é esse, né? Que drena toda a Nossa, gente, a gente assim. fica sem energia vital. O dia eu encontrei com a Lud e é a mesma coisa que eu tô aqui. Parece, eu tava assim com a mão fria e parece que eu tô assim. Eu brinco que deu 5 horas da tarde, parece que me tirou da tomada. Eu vou a gente não aguenta, força. Perde energia. Eu vou ficando abatida. E é isso, é uma coisa sem explicação, né? E qual que é essa relação entre o hormônio e a saúde mental? Me conta isso, porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Então, o equilíbrio hormonal é a base de uma saúde mental equilibrada também. E o equilíbrio hormonal, quando a gente fala de equilíbrio hormonal, a gente não está se referindo apenas ao ovário. A gente não está se referindo apenas a hormônios sexuais. A gente fala de hormônios de forma geral. Então, quando eu faço uma avaliação em consultório, a gente não pode focar porque o corpo humano, ele não é um útero. O corpo humano não é uma mama, o corpo humano não é um órgão. Então, a gente precisa fazer uma avaliação geral. Às vezes, por exemplo, a pessoa está se sentindo muito cansada, exausta e está com uma alteração tireoidiana. Então, é importante a gente rever esse equilíbrio hormonal como um todo. Às vezes, ela está com uma falência da adrenal, então ela está com uma hipoprodução de cortisol. Como é que está esse cortisol, que é o hormônio do estresse? Então, o que muitas vezes acontece é a fragmentação do ser humano de acordo com as áreas médicas. Verdade. E isso que acarretam as consequências. Então, muitas vezes as pacientes que estão na menopausa, tudo também é jogado em cima dos hormônios sexuais, tudo é culpa dos hormônios sexuais. Se faz uma reposição sem olhar o corpo que está sendo feito a reposição. Tá aí o que acontece muitas vezes, sangramentos irregulares, por exemplo, causados por talvez um desequilíbrio hormonal quando se faz uma reposição hormonal de forma inadequada, com uma dose inadequada, com uma via inadequada para algum paciente. Então, gente, eu sempre falo, é muito importante fazer reposição hormonal, muito importante, mas mais importante que isso é personalizar e repor o hormônio para aquela mulher na quantidade que ela precisa, na quantidade que o corpo dela aguenta. Cada caso é um caso. E mulher tem mania, né, assim, não é natural, né, mas, por exemplo, aquela conversa de banheiro de academia. Você tá usando o quê? Você tá usando... Eu falo, gente, né? Hoje eu tô entendendo que o que é bom pra mim não é bom pra Lud, não é bom pra outra, não é cada um. Cada ser. Né? E a gente vai adaptando, porque às vezes até exatamente aquilo que foi dado de maneira excessiva, ou baixa, ou pouco, a gente tá em estudo, tem né? Que ter o equilíbrio, exatamente, né? por isso o equilíbrio. E justamente, então, às vezes a dose de uma colega, uma amiga de estrogênio, ela não tem útero, você não perguntou isso, mas ela não tem útero. Então eu posso dar uma dose de estrogênio para ela maior do que, por exemplo, para uma mulher que tem útero, que pode ser maior do que, por exemplo, uma mulher exato, que tem adenomiose, igual você falou. Se tem adenomiose, a dose é menor ainda de estrogênio. Então cada pessoa é individual, não tem receita de bolo na medicina. Não tem, e é por isso mesmo que hoje em dia a reposição hormonal é tão personalizada. E quais os sinais de desequilíbrio hormonal que as mulheres costumam ignorar? O único sinal que as mulheres costumam olhar são as ondas de calor. E esse, na verdade, é um dos sinais que podem ou não estar presentes.
Mas os mais importantes sinais que as mulheres acabam ignorando são as alterações no sono, as alterações na disposição. Aquela mulher que sempre conseguiu dormir bem, agora já está acordando no meio da noite. Aquela mulher que começou a ficar irritada com o seu ambiente, até na sua família, começa a ficar irritada com o esposo. Aquela mulher que não tem mais o desejo sexual, ou às vezes até quando o esposo procura, ela não consegue responder. Ela pode sim estar com uma deficiência hormonal. Claro que não é só isso, a gente é multifatorial, mas pode sim ser uma das questões. Sem contar nos efeitos em relação à saúde mental. Isso. Então, a ansiedade, a depressão, a irritabilidade. Eu queria até te acrescentar com isso, porque na verdade eu tô com 51 anos e eu estava, vamos dizer, nos exames, toda certa. Com a menstruação como de adolescente, de 28 em 28 dias, tudo certo. Mas eu me conhecendo, eu acordava angustiada, eu acordava triste, e eu falava assim, eu comecei, será que eu estou entrando? E eu sou uma pessoa positiva, sou uma pessoa super alegre, tenho uma energia alta. Foi um primeiro sintoma que eu percebi. Eu não tinha calor, não tinha nada. Eu comecei a sentir uma angústia, uma coisa. Eu falei, e eu sentava dentro do meu closet de manhã, depois que eu arrumava, e eu começava até a orar e falava assim, ai meu Deus, me dá fôlego de vida, porque eu comecei a não ter vontade. Não ter vontade. E eu pensei, será se eu tô numa depressão ou algo assim? Você fica sem saber o que está realmente novo, né? acontecendo, né? E aí, depois disso, então assim, só depois é que eu comecei com esses fatores físicos, o calor, e aí depois veio a irritação, né, fora do comum, né? Os sintomas mais clássicos. Mais clássicos, mais claros, né, vamos dizer, mais palpáveis, né, veio em seguida. Agora, né? Por que você acha que a reposição hormonal ainda gera tanto receio? Olha, porque muita gente não faz, ela sofre com isso tudo, e prefere mas sofrer. prefere sofrer e já fala assim, eu não posso fazer não, porque minha avó, porque minha mãe, e vem não sei o que, aí você vê a pessoa definhando em vida. Vamos. Não dá. Gente, isso é bem claro. A gente teve um estudo que é o famoso WHI. WHI, eu ia te perguntar isso, por que assustou tanta gente Esse estudo fez eu falo que até às vezes um desserviço. Porque ele estudou uma população com o uso de um hormônio equino conjugado. Então, um hormônio, primeiro, via oral. Segundo, derivado do hormônio da égua. E isso, ao estudar, nesse estudo WHI, eles relacionaram reposição com câncer de mama, com o aumento da incidência de câncer de mama. O problema é que esse estudo, a gente precisa de analisar o que aconteceu realmente nesse estudo. Qual tipo de população que eles fizeram essa reposição e qual tipo de hormônio e via. Justamente aquilo que eu falei, personalizar. Então, acabou se gerando um medo. Eles interromperam o estudo porque estava aumentando a chance de câncer de mama, estava surgindo câncer de mama na população, no grupo de uso de hormônios. E isso foi um estudo muito grande, que teve muita repercussão. Com isso, a nossa avó, nossa mãe, muitas vezes tem esse preconceito devido a esse estudo. E foi um estudo muito grande. Então, ele associou fortemente e contraindicou a reposição hormonal devido ao aumento de chances de câncer de mama. E com isso as pessoas têm trazido isso de geração a geração e esse medo crescente. E eu falo, gente, se eu tenho uma função no mundo hoje em dia, é desmistificar essa reposição. Como a ciência vê hoje a reposição hormonal? A ciência. Hoje em dia já é a ciência. Eu, inclusive, fiz um post hoje no Stories, não sei se você chegou a ver, que mostra a posição da Febrasgo favorável à reposição hormonal, mesmo em mulheres que já foram vítimas aí, que já sofreram com câncer ginecológico. Não quer dizer que você teve um câncer ginecológico e você tem uma contraindicação absoluta à reposição. Precisa ser avaliado. Tá vendo? Todo mundo pergunta isso. Precisa Todo mundo tem essa dúvida. Exato. Precisa ser avaliado o tipo de câncer, a resposta dele ou não ao hormônio. Então, não é porque você teve o câncer. Hoje em dia, a sociedade
ela tem alguns critérios de exclusão para a reposição hormonal. Então, o histórico próprio nem é parente. O histórico próprio de câncer, e dependendo do tipo de câncer, se é um câncer que responde a hormônio, sim, a gente tem uma contraindicação. E mesmo assim, a gente ainda tem a possibilidade e é permitido a gente fazer uma reposição local vaginal para a mulher não sofrer com uma atrofia vaginal. Gente, olha que porque coisa. esse hormônio local não é absorvido pelo organismo. Então, a absorção é tão desprezível que é permitido essas mulheres fazerem, inclusive as sessões de laser, que nesse caso não tem contraindicação nenhuma. Nenhuma, né? E o que são hormônios bioidênticos e quais são suas vantagens? Ótima pergunta, Ludi. Todas as minhas pacientes também sempre me perguntam. Quando a gente fala de hormônios bioidênticos, esse termo, inclusive, é um pouco errado para a medicina. A gente fala em isomoleculares. O que quer dizer? Se a gente pegar a molécula hormonal feminina que o nosso corpo produz, de estradiol e de testosterona e de progesterona, e fizer uma cópia idêntica, isso vai ser um hormônio isomolecular, ou seja, bioidêntico. Idêntico ao que você produz, ao que uma mulher produz. Porque hoje em dia a gente tem hormônios que são chamados sintéticos, que não são idênticos, que não têm a forminha do hormônio que a mulher produz, que são modificações. Então, esses, por exemplo, contraceptivos que tem nas pílulas, são hormônios não idênticos. Entendeu? E muitas reposições de antigamente, inclusive desse estudo WHI, não eram hormônios idênticos. Então, a gente tem uma preferência para hormônios produzidos da mesma forma, isomoleculares, idênticos ao que a mulher produzia. Com isso, os efeitos colaterais e os efeitos benéficos são muito maiores e os efeitos colaterais são muito menores. E o que é envelhecer bem para você? Olha, para mim, você acha que hormônio é tudo para a pessoa envelhecer bem? Hormônio é um pilar. Eu costumo falar de 4 pilares, como se fosse uma cadeira, tá? O equilíbrio hormonal, e quando eu falo equilíbrio hormonal, todos os hormônios do corpo em equilíbrio, porque o hormônio no nosso corpo controla tudo, tá? É o hormônio que vai sinalizar todo o nosso funcionamento. Então, o equilíbrio hormonal é um pilar da cadeira. Alimentação é, sim, não só o que você ingere, mas o que você absorve. Então, o seu sistema, a sua microbiota, o seu bioma intestinal tem que estar saudável também para absorver bem. Não importa se você está alimentando e não está absorvendo. Então, alimentação. Atividade física é indispensável para a qualidade de vida e para envelhecer bem, porque mesmo com os hormônios nós vamos envelhecer. E quem vai garantir uma boa massa muscular, uma reserva para se por acaso a gente adoecer, precisar de um CTI, vai ser sua massa muscular. E essa massa muscular a gente só vai conseguir construir com atividade física. O hormônio é indispensável, mas a atividade física também se complementam. E por último, que eu falo, é o controle da inflamação e estresse crônico subclínico. O que é isso? É o que a gente tem se exposto diariamente numa sociedade moderna. A gente tem estressado o nosso corpo e a gente tem inflamado o nosso corpo a todo momento, tanto por alimentos inflamatórios, quanto por estilo de vida em níveis elevados de cortisol. Então, a gente vai dormir, é luz para todo lado, não apaga as luzes, não tem aquela higiene do sono, é tela o tempo inteiro, exposição, aquela radiação, aquela coisa do que os olhos não vê, o coração não sente, mas tá ali a radiação, é o micro-ondas. Então, tudo isso, essa inflamação toda, contribui para prejudicar um envelhecimento saudável. E por que é tão importante buscar profissionais confiáveis? Olha, você sabe por que eu fiz essa pergunta, né? Sim, sei sim. Como eu tinha comentado no início, muitas vezes a gente, como eu falei, é tão importante a reposição, mas na dose exata, a dose correta para você, para aquele paciente, para cada um. E, infelizmente, a gente sabe das modinhas. E hoje em dia, às vezes, a gente tem muitos
muitas modinha. Então, às vezes, começa a repor algum hormônio que a pessoa não precisa, que não é o indicado para aquela pessoa, mas às vezes só porque tá na modinha. Ter muito cuidado quando você vai fazer uma reposição com um pensamento estético. Isso é contraindicado na medicina. A gente não faz a reposição de um hormônio para fins estéticos. Então, quando a gente vai repor uma testosterona na mulher, por exemplo, é uma dose pequena. E quando tem indicação, quando tem necessidade, principalmente o desejo sexual hipoativo, e não simplesmente para ela ficar musculosa, para ela ficar com o corpo sarado. Isso é muito perigoso, porque isso vai cobrar, isso não é saúde. E cobra, a saúde. E o corpo cobra. Não tem jeito. Agora nós vamos falar sobre a saúde íntima e autoestima e tecnologia, né? Por que a saúde íntima é um tabu ainda? Porque é um tabu. Sim. A saúde íntima. Sim, o cuidado e se preocupar com a estética íntima é um tabu. Porque as mulheres são criadas com muita restrição. A gente tem aquela coisa de, mesmo quando é criancinha, menina, tira a mão daí. Então a gente tem esse corte, esse tabu, essa coisa com o sexo feminino de gerações, como se fosse pecado a mulher sentir prazer, se tocar. Então, o homem, ele é estimulado desde criança a aprender a se masturbar, a aprender a se conhecer, a se olhar. A mulher, eu já recebi pacientes em consultório que nunca tinham visto a sua genitália, nunca tinha pegado um espelho para olhar, pelo tabu que ainda carrega toda essa questão feminina. Nossa Senhora. E como a queda hormonal afeta essa vida sexual? Porque afeta tudo, né? Mas a vida sexual acaba até casamento, né? Sim, sim. A gente tem vários fatores que afetam. Em relação ao equilíbrio hormonal, no sentido do prazer, da vontade sexual, do desejo sexual, no sentido de lubrificação vaginal, que é através do estrogênio. Então, essa baixa hormonal também vai causar um ressecamento, uma secura vaginal, machuca durante o ato sexual, se a sua vagina está ressecada. Além do que, com a perda de colágeno e elastina, a região ainda vai derretendo, igual a face também perde colágeno, a região íntima vai ficando murcha, a mulher vai se sentindo feia, com vergonha da sua região íntima, e muitas vezes ela não tem coragem de passar isso para o seu médico. Vai no ginecologista para colher o preventivo e ponto. Não fala, olha, mas eu tenho sentido que minha vulva não tá legal, eu tenho sentido que ela tá murcha, que ela não tá bonitinha, eu tô incomodado. Ela não tem liberdade para falar isso nem com o próprio ginecologista. Não. E quando você faz muito procedimento, e laser íntimo, eu sei que você faz muito. E quando que ele é indicado? Quando o laser íntimo mesmo? Sim. Quando que ele é indicado? O laser íntimo é indicado em toda situação em que a gente tem uma flacidez, frouxidão do canal vaginal, diminuição da lubrificação, incontinência urinária. É isso que a maioria que não é só estética. Não, né? não é estética. Não é estética. Ele age Imagina, você espirra o trem. Não. Misericórdia. O laser íntimo no canal vaginal, esse laser íntimo, a gente tem um protocolo conhecido hoje e já respaldado, que é o protocolo Mona Lisa, que é o protocolo de 3 sessões de laser íntimo. Isso é para tratamento de disfunções. Isso não é estético. Não isso é estético. Disfunção. E é indicado se a mulher ela necessariamente vai ter essa questão da queda da bexiga ou... Olha, depende de muitos fatores. Sim. Por exemplo, se a mulher teve muito parto normal, às vezes ela nem está na menopausa, mas devido aos partos normais que ela teve, naturais, ela teve uma rotura do períneo, ela teve uma rotura da musculatura e ela sente um grau de flacidez e incontinência, mesmo com hormônios ainda ali à flor da pele. Então, assim, a gente tem aí uma indicação do laser íntimo. Um outro caso, no caso de mulheres que já estão na menopausa, como eu disse, a gente previne e a gente envelhece muito melhor com a reposição, mas a gente continua envelhecendo. Então, por perda de colágeno, elastina das estruturas íntimas, você pode ter um grau de incontinência. Óbvio que não é um grau elevado. Um grau elevado, muitas vezes, é necessário uma cirurgia. Um sling,
Entendeu? E o que leva uma mulher a procurar você para fazer uma ninfoplastia, que é uma cirurgia, né? Lá é estética, conforto ou é uma autoestima? O que você acha? Que assim o que mais procuram, elas reclamam de quê? É um conjunto. É um conjunto. A maioria das minhas pacientes, sim, claro, estética, por que não? A gente melhora a estética de tantos locais, nariz, tudo. Por que não da região íntima? Então, o que acontece é que na primeira menstruação, na menacme, a mulher, através da sua produção hormonal e sua genética, ela pode desenvolver uma hipertrofia. O pequeno lábio, ele cresce mais do que o grande, que seria mais que o normal, e fica aparente. Isso acaba incomodando esteticamente e incomoda em peças de roupas mais apertadas, uma roupa de academia, uma lingerie. Eu já tive paciente... Deve sair, né, pra fora da calcinha. Pra fora. Eu já tive uma paciente, gente, que me contou que na praia, ela colocava um OB puxando o lábio lá pra dentro. Meu Deus. Olha pra não dar volume no biquíni, porque incomodava. Imagina sofrimento, isso. Que sofrimento físico, de dor, desconfortável, por falta de conhecimento. E falta de conhecimento. E é uma coisa tão simples, né, que você faz, que eu sei que faz você faz. Em consultório. Em consultório, explica pra gente como que é isso. A gente consegue hoje em dia, em consultório, com anestesia local, claro que um consultório equipado para isso, para pequenos procedimentos, com um corte a laser, realizar o procedimento. E nem sangra. Nem sangra, porque o laser, ele ao cortar, ele também coagula. Então o sangramento é mínimo, não vou falar que é zero, né? Só uma estrutura. Um pouquinho, mas muito pouco. Então a gente consegue fazer isso com anestesia local em consultório. É uma alívio para a mulher, é uma qualidade de vida mesmo para a mulher. E ela, o que ela tem que deixar de fazer, assim? Tem algum, fazer ginástica? Um pós-operatório. Sim, no pós-operatório é importante, assim como qualquer procedimento, ter uns cuidados de atividade física e relação sexual. Normalmente é indicado em torno de 28 dias, que seriam 4 semanas, e atividades normais do seu dia a dia, 1 semana de restrição. Mas é relativamente rápido e tranquilo a recuperação desse procedimento, principalmente feito a laser. E você acha que tem algum padrão de beleza íntima? Assim, ou é uma construção cultural? Olha, não existe um padrão. Mas a gente tem algumas formas que a gente considera o que seria o ideal, vamos dizer assim, em que esse pequeno lábio não se aparecesse sobre o grande lábio, em que esse grande lábio tivesse um certo volume, que muitas vezes a gente já tem que até preencher ou estimular um colágeno, porque os grandes também vão perdendo a estrutura, a sustentação, e de uma certa forma que essa paciente, o principal, que essa paciente se sinta bonita, se sinta confortável. A autoestima dela vai lá em cima, né, gente? Com certeza. Confortável, literalmente, na própria pele, né, gente? Que ela for namorar, ela vai assim, bem poderosa, não né? Né, gente? E é uma coisa que é nossa, né, gente? Se a gente não cuidar, a gente já tem que cuidar da gente, da cabeça. E é nossa, literalmente. Só nós sabemos, né? A dor e a delícia, né? Então, se você não cuidar, não tiver ali uma orientação, isso que ela falou, muito importante, como que assim, as meninas, né, nós mulheres, somos criadas com tanto tabu, né? Exatamente isso, em não olhar, em não mexer, e de repente esses problemas vão se levando para uma vida adulta. E isso causa outras questões, outros até. E eu acho importantíssimo a gente deixar isso daí para a geração atual, com as suas filhas, para não acabarem cometendo. Porque não é por mal que a nossa mãe, que a nossa avó. Não, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Mas a gente agora, a partir do momento que a gente tem conhecimento, aí já se tornou obrigação. Uma virada de chave. Exatamente. E qual que é a diferença da cirurgia, a laser e a tradicional? Ótima pergunta também. A cirurgia a laser, a gente vai utilizar o corte feito a laser. Não deixa de ter o corte no lábio, isso é importante respaldar. O laser, ele é só um instrumento de corte. Quando a gente realiza a cirurgia convencional, normalmente a gente utiliza o eletrocautério. Normalmente não se utiliza mais a cirurgia a frio, feita com bisturi a frio, porque o sangramento é muito intenso. Agora, a tradicional, que a gente chama de tradicional hoje em dia, ela é feita com o corte sendo feito com eletrocautério. O eletrocautério, a gente tem a função de corte e a função de coagulação. Então, normalmente, primeiro a gente vai cortar para depois a gente coagular.
Já no laser, a gente já consegue fazer Os isso dois tudo junto. E o corte do laser, ele é um corte mais preciso também. E ambos são feitos no consultório? Olha, eu atualmente trabalho apenas com a cirurgia laser em consultório, mas Sim. é possível, tem colegas que fazem sim, utilizando o eletrocautério em consultório. Por eu já ter uma excelente mão com laser, e assim, a resposta das pacientes, e até assim, no quesito de clareamento íntimo também, o laser vai entregar. Ele já faz outras funções. Faz outras funções. Ótimo. Então, para que eu vou trocar um aparelho se eu já tenho tudo em um? Tá certo. Então, eu só utilizo hoje em dia o laser para tudo. E tem uma idade ideal ou o momento certo para fazer isso? Tem uma idade mínima. Tem. Como eu falei com você, Lúdia, a partir do momento que ela tem a primeira menstruação, ela começa a desenvolver. Mas a gente precisa terminar esse desenvolvimento. Então, antes de 16 anos, a gente não faz essa cirurgia. Porque ela ainda pode ter algum grau de transformação nessa genitália. Tá. Então, a gente precisa esperar ela estar completamente desenvolvida. Exatamente. E tem algum perfil de mulher que mais procura para fazer essa? Tem algum perfil? Não? Ou é todo tipo de mulher que procura esse tratamento? Eu tenho uma procura muito grande por esse tratamento. Você, eu acho que é referência nessa cirurgia. Então, íntima. eu tenho uma procura tanto de Belo Horizonte como fora de Belo Horizonte, uma procura muito abrangente. E assim, eu vou te falar que se eu for falar um público, que eu tenho muita procura, as jovens estão me procurando muito também atualmente, mas aquelas mulheres que se divorciaram. Olha só, agora elas começam a olhar para elas, né? Agora, né? Grande. Colocando de novo para jogo. Já tive uma paciente que se divorciou e ela me contou que durante esse divórcio, essa briga, ele jogou na cara dela. Olha só, gente. E começou a mandar fotos de genitálias que ela considerava padrão para ele. Gente. E falando o que ele que acha. Tipo de homem. Olha que homem. E assim, eu falei, nós estamos fazendo essa ninfo para você. É para ela. É o que eu falei, é nosso, né? É nosso. É uma coisa que é nossa. Gente, que horror. Então, assim, eu tenho esse público, sim. Agora ela renova e vai mostrar para ele que ele nem vai usar, né? Bem feito. Bem feito, né? É óbvio. Ele não vai ver, né? Vai ver, bem feito. É isso que ele merece. E o que você diria para quem tem muita vontade de fazer, mas ainda tem vergonha ou medo? Olha, nós ginecologistas que somos especialistas na área íntima, que cuidamos da área íntima, a gente tem várias pacientes iguais, com o mesmo caso, com a mesma queixa. Você não é a única, você não está sozinha, porque muitas pacientes acham a minha não, gente, é muita gente. Só que ninguém fala, né? Não. E ele fica escondido, ninguém fala. Eu acho muito importante ninguém fala, ninguém vê. Essa paciente saber que ela não está sozinha. Não. Porque não é algo tão falado. Não é exatamente. Isso que eu falo. Ninguém vai falar, você vai chegar. Acho que é só ela. É aquela história, né, que a gente chega. E não é, gente, a maioria. Se eu for colocar assim, quantas pacientes têm hipertrofia, algum grau de hipertrofia? Gente, é a maioria. A maioria tem. Então todo mundo tem indicação? Não te incomoda, não tem indicação. Você está satisfeita com a sua genitália? Não tem indicação. Se te incomoda fisicamente ou funcionalmente, estamos aí com a sua indicação. Que bacana, né? Agora, verdades e mitos. A ninfoplastia a laser é um procedimento doloroso? Mito. É um procedimento super tranquilo. A gente faz um preparo com anestesia tópica para quando a gente fizer a aplicação da anestesia injetável, o paciente já não sente a dor. E o procedimento em si, depois da anestesia, a paciente não vai sentir nenhum tipo de dor. Aí tá vendo, gente? E o laser é seguro para todas as mulheres? Ou tem alguma contraindicação? O laser, ele é seguro. O que a gente tem que saber é quem está ali fora do laser, quem está manuseando esse laser. Se colocou a potência correta, se colocou o padrão correto, entendeu? Correto. Se sabe mexer com laser. Porque sim. E você dá curso também, né? Sim, doutora? Claro, a gente dá cursos na minha clínica. Eu adoro trabalhar com médicos que estão interessados nessa área. E eu gosto de trabalhar individualmente. Porque eu acho que, assim, hoje em dia tem muito curso. Mas você pega, assim, aqueles cursos, às vezes, em Hotmart. Geral, como que você vai fazer uma ninfoplastia? Não tem jeito, tem que ser uma coisa bem... Tem que ser uma coisa mão na massa. É o que você falou, o laser é perigoso na mão de quem não sabe fazer. Exatamente. Imagina o estrago de quem não sabe fazer. Causa estrago, sim, pode causar. É culpa do laser? Permanente. Né? E é verdade que ele é mito, né?
Verdade. É verdade que ele também pode melhorar a lubrificação e a flacidez? Sim, quando a gente utiliza esse protocolo o Mona Lisa, que é um Ah, laser fracionado. entendi. Então, qual que é a diferença? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente utiliza o laser de CO2 na função corte. Então, é um laser jato direcionado. Quando a gente utiliza para rejuvenescimento facial, íntimo, rejuvenescimento, esse laser vai ser fracionado. E aí você vai escolher os parâmetros, potência, distância entre os pontos. Aí é o pulo do gato. Aí é o pulo do gato. Entendi. Conhecer e não decorar, isso é muito importante. E assim, existe risco de deixar a região insensível ou artificial? Tipo assim, o clitóris. Se você, porque hoje, com esse negócio de hormônio, os clitóris estão ficando gigantes. Sim. Né? Hormônio, até sem tomar hormônio também, às vezes a pessoa já nasce com clitóris Um pouquinho maior. Mas a gente sabe que essas doses, igual eu tô agora falando, as às doses vezes, estão bem, elas estão crescendo. O clitóris da mulher. E isso, se você corta, você faz cirurgia disso Sim, também. clitóris. Pode cortar ou você costura lá para dentro? Também, agora eu fiquei até curiosa. Eu achei que era só os lábios, o clitóris também? Pode. Então, como eu te falei, existem mulheres hoje em dia que acabam utilizando de forma errada a testosterona ou anabolizantes para ganho de massa muscular. E cada vez mais cedo. Eu observo que, às vezes, assim, meninas mais novas jovens, já estão usando 20 anos precisa de testosterona? Esses chips ou essas coisas que eu usei depois dos meus 30. Eu tô vendo meninas de 16, 17 anos sim. falando que tá usando. Isso. E por isso que eu te falei, tudo é a dose. A culpa é do hormônio? Não é. É de quem prescreveu. Então faz a cirurgia em ambos, tanto lá pode. Então, depende do grau de hipertrofia clitoriana. A gente vai fazer, a gente tem 2 possíveis procedimentos. A clitoropexia, em que a gente só vai embutir esse clitóris lá em cima, a gente prega ele num ligamento que a gente tem no pubis. Isso, prende ele ali naquela região. Ou a gente pode, se esse clitóris tiver ficado grande por muito tempo, batendo na região da calcinha, ele leva a um calo, que a gente chama de calo, na ponta do clitóris. Esse calo... Esse não tem sensibilidade. Não tem. A gente pode tirar. Inclusive, melhora a sensibilidade. Por quê? Se ele é um calo, ele tá impedindo de você chegar na parte que realmente tem uma inervação efetiva. Gente, olha o tanto de vocês muita têm que me coisa. agradecer. Coisa demais. Todo mundo quer saber isso. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber disso. É impressionante como que assim, a saúde íntima da mulher, a gente quase não escuta. Não escuta o que a gente tá falando aqui, ó. E aí é o seguinte, a pessoa acha que o problema tá só com ela. Mas não, né? Então aí elas estão ouvindo agora, agradecer a Lud mesmo por ter trazido a doutora, porque é o seguinte, a pessoa às vezes está com aquilo. Mas já me pediram achando muita gente para falar disso, né? E eu nunca trouxe, primeira vez, porque eu tinha que admirar, né? Tinha que ser uma pessoa para falar realmente com propriedade. E a Lud só fala bem, tá? Não, senão, né? A Lud não, só fala bem. Eu tive essa experiência na semana passada com a Lud. Já estava conversando sobre esse assunto, né, Lud? Então, e eu admiro. Quando eu admiro, senta aqui, senão não rola. Agora, me fala uma coisa. Qual a sua mensagem final? Nós vamos pro... Gente, olha só, já passou 1 hora a nossa entrevista. Conversa boa, né? Conversa é boa, papo é bom, rende. É impressionante. Qual a sua mensagem final sobre autocuidado e saúde hormonal? Mulheres. Nosso público, meu público é mulheres, né? Mulheres, vamos quebrar essas correntes que foram impostas pela sociedade desde que a gente nasceu. Vamos quebrar esse tabu, se libertar, conversar, falar mais. A gente vai ser muito mais feliz. Liberdade, gente. Liberdade. Liberdade. Eu acho que a palavra-chave é liberdade. Liberdade e individualidade. Se individualizar também. Não é que é minha amiga que é pra mim. Eu sou única, eu sou individual. E a minha região íntima é da mesma forma. Nenhuma vai ficar igual à outra. É conhecimento, né, gente? É conversar. Conhecer. Se conhecer e sentir. Tem gente que não se... Igual você falou, tem gente que não você sente que tem algo errado. Se você tem aquele sentimento que tem algo errado, procura um profissional que vai... Né, tem aquele sentimento, você pensa assim, será? Procura. A gente pode estar falando com uma menina aqui de 15, 16, foi uma mulher de 60, que até ali, está vivendo até agora e falando assim, eu não me conheço.
Nossa, gente, é muito triste isso. E eu sei que, infelizmente, hoje em dia, eu já tive pacientes que me falou isso, que foi em profissional que não deu atenção à queixa dela. Essa queixa que a nossa colega falou no início, que ela estava sentindo no início da transição menopausal, muitas vezes são queixas negligenciadas. Infelizmente. Então, a gente às vezes vai precisar de procurar um outro profissional, uma outra opinião. Então, procure outro profissional, se for o caso. Negligenciadas. A palavra é essa, assim, né? Eu também, né, tive uma pessoa que que me acompanhava e eu comecei a falar as questões até muito lá atrás. Não, mas é assim mesmo, você está envelhecendo. Isso. Eu falei, não, mas não... Como assim? Você tem que tomar uma... Não, e na verdade eu nem estava tão velha assim. Eu tô falando, eu tô começando a sentir... Eu nem tava, sabe? Então, assim, é procurar, mas às vezes a gente fica acostumada e vai entrando, é isso mesmo. A vida, né, gente? A gente vai acostumando e levando, e a gente para vai deixando a vida levar. E não é assim. Não é de jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. Se a sua saúde não está do jeito que você quer, se você não está bem com você, nada vai para frente. Não. Nada. Não vai. Não tem jeito. Você não. cumpre a sua agenda ali. Arrastada. Porque você tem que ir, mas você não está feliz. Não, é verdade. Isso entendeu? Mesmo. Então, é isso aí. Agora vamos para o ping-pong. Um mito sobre hormônio que você gostaria de quebrar. Que hormônio dá câncer. Um hábito que muda tudo. Autoconhecimento. Um livro que toda mulher deveria ler. Gente, aqui é ping-pong. Não tem... não, assim, aqui não tem... mas se você... Me pegaram um assim... livro. Pegar, tipo, vamos pular, depois você pensa. Eu penso num livro aqui. Uma descoberta que transformou sua forma de atender no consultório. Uma descoberta. Ter mais olhar para o outro, sei lá, talvez. Ter mais atenção, ouvir. Como você disse escuta, aí, ó, como você falou já. Você falou. Escuta. A escuta empata. Empata? Não, com empatia, né? A escuta que você fala descoberta de que todo mundo, nós todas somos iguais. Aqui não tem uma médica e um paciente. Nós somos amigas, somos mulheres. Trocando, nós estamos fazendo uma troca. Sim, as minhas pacientes são minhas amigas. Isso é muito bacana, porque a gente tem que confiar. Muito. Né? Ainda mais ginecologista. Né? Laser. Beleza, conforto ou poder? Todos. Um triple aqui. É o triple. Uma frase que te guia. Esse é para pensar, gente. Pode pensar, porque é para pensar uma frase que te guia. Uma frase que me guia muito é a longevidade saudável, que é o envelhecer com qualidade. E o que te faz desacelerar? Porque eu sei acelerar, eu também sou, mas o que te faz desacelerar? Tem alguma coisa que te faz desacelerar? Eu gosto muito da atividade física. Ela é um momento que eu coloco ali meu podcast para escutar e isso me faz desacelerar. E uma frase que te guia? Essa seria realmente o envelhecer com qualidade. Com qualidade. Uma paciente que te inspirou? Essa paciente de câncer de mama, a gente conseguiu. Que você contou lá no começo. E a gente conseguiu. E eu fiz o tratamento, pelo menos hormonal, vaginal, e mandei vários artigos científicos para o oncologista liberar. Gente, é tão bom quando você sabe que você tem propriedade que você está fazendo, falei, falando, né? Não, sim. É isso. Mandei, você te dá e a pessoa vai tendo os efeitos e vai te dando aquele retorno. Nossa, gente, eu acho que não tem nada melhor. Porque o médico, às vezes, muitas vezes, não é por mal, ele é oncologista. Sim. Então, que ele quer livrar do câncer e não preocupa com a pessoa. Não quer saber. Não está com câncer, pronto. Eu acho que médico tem que ser psicólogo também. Tem, porque é um ser humano, gente. Não é um exame, não é uma doença. Não é uma visão, é um ser humano. O que a beleza é para você? A beleza é se sentir bem. E o maior desafio de ser mulher e médica? É entender a outra mulher, é
compreender, porque eu também passo pelas mesmas Claro. transformações. Com Todo certeza. mundo, cada um tem os E seus. eu sempre me espelho muito, não sou só eu posso estar com uma idade, mas eu tenho a minha mãe. Uhum. Então eu sempre penso, eu faria para minha mãe? Então eu faria para minha paciente. Isso é muito importante, não é? Isso aí Minha mãe que o tá principal. com 60, Aham. então eu faço para ela, eu reponho, eu faria para ela? Faria, ela repõe. Uhum. Ela tem implante hormonal. Aham. Então eu faço Faço para pra todas as todas. minhas pacientes. É Se eu não isso que é faria importante. para minha mãe, é porque não serve para Por as minhas isso que você é uma pacientes. mulher, uma médica de sucesso. Eu acho que o sucesso é isso. O que é o sucesso para você? Para mim é isso. É olhar para o outro com carinho, né? É. Olhar para o outro com aquele olhar de, como eu falei aqui, de empatia, de falar. É o que ela falou. Ela tá te tratando a paciente dela como ela tá tratando a mãe dela, né? Isso é muito E ela como E mulher, são poucas, tá? Que tem umas que poucas. não estão nem aí para você, Não. não. e ela como mulher, né? Então, eu acho que você é médica, doutora, mas você aprende com essas pacientes que chegam Mas ali você com é ser suas, humano também. né? Você não sabe ali o que elas podem estar passando, né? Que uma hora pode ser você ou não, né? É. Porque nós somos todos humanos, somos todos Exatamente. suscetíveis a tudo, né? E a doutora Eduarda sem filtro? Quem é ela? Alguma coisa sem filtro? Todo mundo é politicamente correto. Todo mundo, eu faço essa pergunta, mas todo mundo tem que ter um pouquinho sem filtro. Porque eu acho que quem não é doido, é doido. Gente, com minhas pacientes, elas me conhecem. Eu falo mesmo como é que tá a sua perereca. É isso mesmo. Então, já que Ai, é pra ser sem sem filtro. filtro. Então, na minha consulta, a gente vai falar abertamente, porque tem que ser uma tem linguagem que a que paciente falar. entende. Isso. Tá? Então, é cuidar bem da sua região íntima. Íntima. É, sua perereca tá Tá bem. Tá bonita, tá bonita. bom. tá florida, feliz, tá feliz, Como é que tá feliz. com o maridão? tá hidratada, tá hidratada, tá bonita, tá rosada, rindo, tá tá rosada, Tá sentindo prazer? tá rosada, tá feliz, tá igual aquela orquídea, tá bonita. Olha lá. Isso mesmo. Mas mesmo se não tiver, se ela tiver bem, Ela ela está se sentindo bem. sentindo Isso. bem, Se né? sentindo Vai ficar, se não isso tiver, ela, aí, a doutora Eduarda vai auxiliar. colocar, vai auxiliar, né, doutora? Com certeza. Obrigada, nós chegamos ao fim do nosso bate-papo, mas vou te chamar de novo, porque tem foi tanta maravilhoso. coisa. Ah, não, tem muito assunto. E a gente falou de um Só. assunto, tem Não, tem muito Nós assunto. falamos de hormônio, nós falamos da estética cirurgia. íntima. É. Tem muita coisa que a gente tinha Não, que falar. Lud, tem. Mulher, É, gente, a mulher, a saúde da É um mulher ser é muito... super complexo. É muito complexo, tem É muito igual mito. eu falo, quando a gente fala, vou dar só um exemplo básico, em reposição hormonal sexual, a mulher tem aí estrogênio, progesterona, testosterona, e durante o período da menacme, quer dizer, durante a produção hormonal, a gente tem fases do ciclo que está produzindo mais um, fases que estão produzindo outro. Se você pega um gráfico, é assim, ó, a primeira fase tem estrogênio, aí tem pico de LH, aí tem progesterona. O homem, se você pegar, testosterona. É assim. Aquela coisa... Entendeu? Porque é tão desafiador tratar da mulher. Não, Lud, vão trazer vai trazer a doutora Eduarda de novo, porque Claro, tem tanto tanta assunto, coisa pra gente sabe? falar, né? Tem muito Nossa assunto, né? Senhora. Tem muito assunto. Essa alteração psíquica, psicológica, o corpo, Hormônio o manda, peso, gente. gente, o peso, né? Assim, Manda a na gente, na alteração vida da do gente, peso é da tudo. mulher. Por que isso é tão assim? O que muda tanto? O que pode se fazer para a gente melhorar, Mas é né? isso, obrigada. Tenho o obrigada, prazer de Lud. ter você aqui, passar essa aula pra gente. Obrigada, Jana, por estar Obrigada a aqui também. você, muito obrigada, Né? minha amiga. E se vocês gostaram do episódio, compartilhem, gente, com as suas amigas que vocês gostam, porque esse podcast aqui vai ajudar muita gente. Compartilhe, ative o sininho e inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima.